Chave aqui, meus queridos, pelo seguinte: corrida maluca pela Prefeitura de São Paulo. Todo dia parece que virou seriado da Netflix. Realmente, eu acho que o roteirista dessa eleição para a Prefeitura de São Paulo deveria ser demitido, porque o sujeito tá alucinado, tá usando ácido, não é possível. Mas vamos falar aqui, como manda o regulamento, trazer um boletim aqui dos últimos movimentos e últimas polêmicas, claro, envolvendo todos os principais candidatos. Guilherme Boulos, por que não? Vamos começar. Ontem deu o que falar, depois que, claro, viralizou ali vários militantes do PSOL, do PT, da esquerda paulista, bradando o hino nacional, só que com uma versão com a linguagem neutra. E eles disseram: desfiles desse solo és mãe, gentil pátria amada Brasil. Meu Deus do céu. E o comício, claro, Guilherme Boulos ali olhando. Eu não sei se vocês perceberam, na hora que eles lançam desfiles, o Lula até... Qualquer sujeito que faz essa linguagem corporal vai ver que o Lula dá uma... Meu Deus do céu, ele dá uma coçada assim na bochecha, como se estivesse pensando que desnecessário, né? O vídeo foi apagado das redes sociais. Eu acho que isso é o maior atestado de arrependimento e que foi um erro, apagado pelo próprio Boulos. Eu gostaria de saber de vocês. Claro que ele está dizendo que não foi ele que solicitou essa versão, que foi uma iniciativa própria da militância, mas na política, meu caro PP, enquanto você estiver se explicando, você está perdendo. O que você acha? Não, certamente. E o que eu fico impressionado, Marinho, é que a esquerda e a direita são parecidíssimas no método, né? A esquerda, por exemplo, se apega ao identitarismo. A direita se apega à guerra cultural, né? Que são dois lados da mesma moeda. E a gente está discutindo realmente perfumaria. Tantas coisas importantes para a gente discutir no Brasil, em São Paulo, a gente está discutindo o fato do Boulos ter cantado o hino nacional por meio de linguagens neutras. Isso é completamente irrelevante, né? Será? Eu até sou uma das pessoas, sendo bem sério para você, que eu queria até fazer um movimento, de mudar o hino do Brasil. Eu acho o hino do Brasil o hino completamente parnasiano, cheio de figura de linguagem hipérbato, que é a utilização da ordem direta. Por mim, eu colocaria o hino do Brasil a aquarela do Brasil. Muito mais legal, né? Brasil brasileiro, meu mulato, brasileiro. Cantarem dos seus versos. Arranca o microfone. Agora, peraí. Dá vontade até de... Pelo amor de Deus. Muito mais interessante. Não, peraí. Não dá nem pra debater mais. E digo mais ainda. Peraí, Pepe. Digo mais ainda, Marinho. Pelo amor de Deus, só conclui. Colocar a bola no chão. Conclui. Se eu pegar qualquer pessoa na rua, aleatoriamente, e pedir para explicar o hino do Brasil, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. De fato... Antigamente tinha nas escolas, né? Agora vocês... Quem ouviu no Ipiranga? Você, gente igual você, não quer mais que toque o hino, que haste a bandeira. Não quer mais isso, né? Infelizmente. Se eu perguntar pra você algumas questões do hino, você vai errar também. Pelo amor de Deus. Posso perguntar? Não vou fazer isso com você. Mas mesmo que as pessoas sejam desprovidas do entendimento histórico de cada uma das estrofes do hino, o importante é que ele sempre foi ali um fator de coesão nacional, de unidade, de identificação nacional. Tem que ter o mínimo. Quando eles vão nisso que, pra mim, tem até um status quase de algo meio sagrado, é complicado. Desfiles desses. Foi quem que escreveu essa nova versão? Foi o Mussum, por acaso? Não, retardados. Foi o Mussum? Não é possível um negócio desse, né? Desfiles desses? Não é. Eu não me conformo com esse tipo de coisa. Enquanto a gente tem crianças com transtorno de espectro autista, pessoas que não conseguem escutar, pessoas que não conseguem enxergar. Bom argumento. O pessoal aí da turminha do PP não defende, não quer inclusão, eles ficam com essa baboseira aí de falar... Todes, L's, não sei o quê, que não vai ajudar em nada, né? Só para agradar aquele viés político ideológico daquela minoria que grita pra caramba. E quem é contra isso, se ousar falar alguma coisa, como eu sou contra, posto nas minhas redes, tomo pancada pra caramba. Mas pode continuar me batendo, porque eu sou contra essa baboseira aí que vocês inventaram. Os pretensos tolerantes sendo os mais intolerantes com minorias, como pessoas que têm deficiência auditiva e também visual, acabam, claro, ficando refém desse tipo de imposição linguística autoimposta. E a linguagem está sempre mudando ao longo do tempo, mas não pode ser algo assim tão verticalizado e do dia para a noite. Vamos colocar Libras, aí eu concordo. Justo. Agora, um fato é o seguinte, o candidato à Prefeitura de São Paulo a partir de agora será chamado de Guilherme Boulos a partir de agora. Que tal? Você acha justo? Bom, pelo menos podem dissociá-lo dos bolos, de tantos bolos que estão sendo feitos nas redes sociais com analogias a ele, né? Pois é. E, claro, tá vindo a baita de uma represália contra ele, né, David? Que supostamente a campanha dele está sendo muito mal gerida e priorizando mais memes de quinta série do que propriamente um embate firme contra o Marçal, que segue galgando espaço. O que você acha?
Pois é, eu participei de algumas agendas fazendo cobertura, né, do Guilherme Boulos, e ele é uma pessoa que ele é bem articulado, ele fala muito bem. Se você começar a prestar atenção, ele consegue sim ter um poder de persuasão, de convencimento. Só que essas coisas eu acho que acabam atrapalhando ele, né, durante a campanha. Então precisa ser revista mesmo David, essa meu bom, campanha. Mas vamos virar a chave aqui de volta para a pauta anterior, claro, o nosso boletim aqui da Corrida Maluca. Pelo seguinte, falando em campanha, se tem alguém que tem dúvidas sobre a participação de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, na campanha de Ricardo Nunes, não deveria mais ter, pelo seguinte: o prefeito, candidato à reeleição pelo MDB, avisou que o ex-presidente vai sim botar a cara e participar do horário eleitoral de TV e rádio, que é a última grande aposta dele para reverter essa tendência de crescimento do Pablo Marçal. PP, Palumbo, na verdade, Ana Bia, vamos ouvir você, claro, também, pelo seguinte: eu acho que Ricardo Nunes, vivendo um momento mais do que turbulento da campanha, recorrendo ao truque mais antigo no livro, que é apostar com a força da máquina e da aliança partidária no horário eleitoral de rádio e TV. O que você acha? Marinho, eu penso que essa estratégia, embora seja muito conhecida, talvez não seja a mais moderna e atual. O que a gente está vendo é um crescimento aí absurdo do Pablo Marçal, porque ele é um ídolo ali das redes sociais, ele maneja muito bem as redes sociais. E hoje, cá entre nós, quem vai parar, ligar a televisão no horário político lá e assistir o que os candidatos estão falando? Hoje a campanha, ela gira muito mais em torno das redes sociais, dos cortes que os candidatos fazem. Um ou outro assiste debate, mas a maioria sabe o que aconteceu no debate porque depois vê na rede social. Então, eu não sei, pode ser que seja a última gota de esperança ali do Ricardo Nunes, mas eu não sei se vai ter todo esse efeito que ele está esperando. Porque a gente sabe e a gente consegue ver isso muito claramente, que hoje a campanha se dá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e talvez seja por aí o caminho que ele precise tomar. Mas olha só, prezada Ana Bia, eu confirmei sim a presença no horário eleitoral do Ricardo Nunes, tá ok, PP? Até porque, como eu estou inelegível, eu não sei quando eu vou ter o meu. Aí eu decidi fazer essa participação especial aí, que os jovens chamam de tal de fit, tá ok? Fit fight, aí eu tô contigo, tá ok? E se tu ganhar do Mano, tu vai ganhar a medalhinha aí dos 3 is. Isso eu prometo para contigo aí, tá ok? Fala, Pepe. O que você acha? Bolsonaro vai salvar? Vai tacar a boia que vai salvar Nunes? Nós temos aí dois fatores nessa equação das eleições de São Paulo que é difícil a gente saber qual que é o resultado final. O primeiro fator é o Bolsonaro e o segundo fator é o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, de certa forma, está abraçando o Pablo Marçal. Já o Bolsonaro, que está apoiando o Nunes, não está conseguindo transferir os votos das pessoas conservadoras de direita em São Paulo para o Nunes. Mas, de fato, o Bolsonaro não entrou na campanha, né? Os bolsonaristas começaram a atacar o Pablo Marçal nas últimas semanas. Eu não sei como é que vai ser o resultado final dessa agressão dos bolsonaristas contra o Pablo Marçal. Verdade. Isso a gente vai ver, talvez, nos próximos dias, né? Nas próximas pesquisas, né? E vamos ver se o Pablo Marçal consegue sustentar o voto do bolsonarismo em São Paulo. Tenho minhas dúvidas. Acho que sim, mas tenho minhas dúvidas. PP, Bia, Palumbo, David, eu queria também repercutir, evidentemente, Tabata Amaral, que está sendo ali talvez a mais contundente e enérgica nos seus vídeos contra Pablo Marçal, mas falando aqui agora um pouquinho de apoio de peso pesado, né? O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, uma espécie de eminência parda do mercado financeiro, fez um baita de um pix farto ali de R$100 mil para a candidata do PSB, a Tabata Amaral. Eu acho que, independentemente da fonte, mais vale um pix de 100 mil do Armínio Fraga que um de 1 milhão do Nego Di. O que vocês acham? O que você preferiria? Um de 1 milhão do Nego Di ou um de 100 mil do Armínio Fraga, David? O Armínio Fraga, o dinheiro chega efetivamente né? e a origem... Não vai ser congelado depois. Pelo jeito é lícita, né? Algo que tudo indica. Agora, já do Nego Di, nem tanto. Pois é. Algo a declarar, Pedro? Não, mas é uma situação interessante. Você vê, por exemplo, que a Tabata Amaral, ela é a candidata do mercado, né? A candidata da Faria Lima, né? Então, a gente está vendo várias pessoas da Faria Lima e o principal expoente, né, da época do Fernando Henrique Cardoso, presidente do Banco Central, Armínio Fraga, apoiando, né, a candidatura da Tabata Amaral, né? Então, a Tabata Amaral, na verdade, ela mostra com esse apoio da Armínio Fraga que era mais do mesmo, teoricamente, né? Apesar de querer passar uma roupagem de ter vindo
da favela, da periferia, mas ela foi a e ter única crescido mesmo, né? na vida em relação aos seus próprios estudos e méritos, ela é a aposta do mercado, né? Em relação a isso, não tem nada de muito novo para ela, né? Mas ela, de fato, é a única pessoa que está conseguindo colocar uma narrativa contra o Pablo Marçal. Aí tem uma questão que eu queria colocar só para terminar, Marinho, que eu acho importante, né? Eu acho que Tabata Amaral vai sofrer do mesmo mal do Neném, que o Ciro Gomes sofreu nas eleições passadas. Nem Bolsonaro e nem PT, né? E o Ciro Gomes saiu de 13% de intenção de voto para quase 2%, né? Então não há espaço na nossa polarização política para um político que é nem. De novo, a vida como ela é e não como talvez muitos gostariam que fosse. E a gente tem que lidar com isso frontalmente, como me ensinou meu saudoso querido Ricardo Boechat. Minha querida Ana Bia, a gente vai voltar com você daqui a pouquinho. Podemos falar de mais um candidato? Então, minha diretora Eliana, que a gente já vai estar trazendo mais atualizações com a nossa equipe de reportagem espalhada nos principais municípios diretamente afetados pelas queimadas. O Brasil atingindo níveis estratosféricos, até históricos, de queimadas. O maior número de focos, inclusive, de incêndio desde 2010. É nesse nível que a gente está chegando. A gente vai trazer já um link de Piracicaba. Confere, minha diretora Helena. Vamos voltar aqui então para mencionar, antes da gente seguir, com Zé Luiz da Atena. Palum, você que conhece a peça, olha, ele saiu aí reclamando nos últimos momentos de que é uma vantagem desmedida o sujeito como Pablo Marçal, que teria acesso a uma rede social de antemão antes da eleição, como se aquilo fosse uma própria emissora dele, né? Acho que a gente só precisa lembrar o da Atena nessa altura que ele também teve acesso a isso a vida inteira. E fica um pouco incoerente, para dizer o mínimo, né? O que você acha? Concordo com você, Marinho. Não tem nem pé nem cabimento esse tipo de colocação. Ele também tem rede social, ele tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram, 1.200.000 no Facebook, e tá aí para quem quiser usar. Agora, o Pablo Marçal é um fenômeno. Na segunda-feira eu olhei a rede social dele, estava com 3 milhões. Ele abriu no sábado, hein? Hoje, quarta-feira, 3.400. Aí você querer cercear esse direito que está aí para todos os candidatos, desde vereador, prefeito, para todos os candidatos. É um absurdo. Mérito para o Marçal que conseguiu pegar esse público da internet que é muito poderoso. Agora vamos lá, David. Francamente, sem rodeios. Vamos direto ao ponto aqui. Porque, beleza, o da Atena saiu da TV, mas deixou o filho no lugar dele na TV. Pelo visto, o da Atena leva muito jeito sim para a política, né? O que você acha? Exatamente. Ele conseguiu, transferir a vaga para o filho. Mas uma coisa que chama bastante atenção nesse cenário da política também, que a gente tem que fazer a reflexão, é que o Pablo Marçal, segundo também o que aponta, ele estaria pagando influenciadores, pessoas para fazerem recortes em relação... Por isso que ele sofreu a sanção do judiciário. Então, isso não pode, não é permitido. Inclusive, gancho perfeito aqui. Por isso que eu gosto de você, David de Tarso, dia após dia aqui com a gente no Morning Show, pelo seguinte. Falando na peça, Pablo Marçal reconheceu ter sido preso em 2010 sob acusação de envolvimento numa quadrilha que desviava dinheiro de contas de bancos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Segundo o empresário e ex-coach, foram 4 dias detido na Superintendência da Polícia Federal. Ele foi condenado pela Justiça, no caso, evidentemente, pela Justiça Federal de Goiás, por furto qualificado, mas não chegou a cumprir pena e o processo, avançando com o passar do tempo, acabou prescrevendo em 2018, após a sua defesa de Pablo Marçal apresentar os recursos. Agora, é uma via de mão dupla aqui, uma faca de 2 gumes, né? Porque na mesma medida que o Pablo Marçal, agora que fez essa admissão, fica um pouco difícil para ele ter a moral para chamar os outros políticos de ex-presidiário, ele também está alegando, como disse muito veementemente, foi o corte principal que saiu da sabatina dele outra noite, de que, o presidente Lula, com todas as condenações no lombo dele, retornou ao topo do poder na política nacional e que isso seria representativo de que se tornou tudo uma grande esculhambação. O que cola para vocês? Pepe? Ô Marinho, eu sou muito garantista, né? Isso muito técnico da situação, realmente é relacionado com os aspectos jurídicos. E a ação contra o Pablo Marçal transitou em julgado e absolveu ele, né? Então, teoricamente, ele é inocente. Apesar de não ter sido julgado no mérito, ter sido declarado inocente por conta da prescrição, ele é inocente. Mas você tem uma razão, né? A narrativa de parte das pessoas que falam que não votariam ex-presidiário, né? Narrativa política, não jurídica, teoricamente escora nele também, né? Porque ele foi ex-presidiário. Mas, no meu modo de ver, como um analista
político-jurídico, ele é inocente porque transitou em julgado. E isso vai fazer parte da narrativa política entre os candidatos durante as eleições. Vamos ver como é que ele vai se defender. Meus amigos. Ana Bia? Mas, juridicamente falando, não é que ele é inocente. É que o mérito deste processo não foi analisado, porque até chegar a uma decisão definitiva foram tantos recursos que a pena foi extinta. Eu acho que essa é uma diferença relevante que a gente precisa fazer e vale também para o caso do próprio presidente Lula, porque ele fala que ele foi inocentado e, na verdade, não houve um julgamento de mérito, porque o processo foi todo anulado. Aninha, não vou entrar na tecnicidade. A questão é o seguinte, o princípio da inocência diz o seguinte, qualquer um é inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ele transitou em julgado, ele é inocente, não teve nenhum tipo nenhum tipo de crime imputado a ele. Sim. Assim vale para o Lula, assim vale para o Pablo Marçal e a direita que grita, a direita histérica tem que engolir isso. E agora? Tem engolido pelo visto. Tem engolido pelo visto. Ao Pablo Marçal, o fato dele assumir que ele passou por isso é algo que joga a favor, porque ele não está escondendo nada de ninguém. Não, e o próprio reconheceu e fez aquele... Enfim, assumiu para ele a bucha, o ônus, e disse que foram situações constrangedoras e apelando para a ideia de que acho que todo mundo, no final do dia, pode se reconhecer nesse espírito que é quem nunca fez algo errado na vida. Eu sei que cada caso é um caso e isso acaba relativizando crimes de verdade. Mas, para todo esse apetite que existe nos eleitores de querer uma ruptura total com o sistema, essas acusações que parecem constrangedoras, como ele mesmo colocou, não estão abalando e nem um pouco essa ascensão meteórica dele. A ver, claro, que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e os desdobramentos a gente vai estar trazendo no detalhe para vocês aqui no nosso boletim diário da Corrida Maluca pela Prefeitura, aqui no nosso Morning Show, 10